Antes de mergulharmos nos arquivos ocultos e nas memórias fragmentadas de homens que alegam terem vivido o impossível, pare um instante. Respire fundo. Se você acredita que tudo tem uma explicação racional, este vídeo não é para você. Mas se você está disposto a ouvir tudo aquilo que o governo preferia que permanecesse enterrado, então se inscreva agora neste canal, ative o sino e deixe o seu like sombrio, porque hoje vamos visitar um dos maiores mistérios dos bastidores militares dos Estados Unidos. O nome Montauk pode parecer apenas o de uma tranquila cidade litorânea no estado de Nova York. Casas simples. Vento constante. Ruas vazias fora da temporada. Mas em suas entranhas, entre ruínas militares e estruturas abandonadas, mora algo mais. Algo que há décadas se recusa a ser completamente esquecido. Montauk Point. Fort Hero. Camp Hero. 3 nomes. Um lugar. Centenas de alegações. Algumas pessoas dizem que monstros foram criados ali. Outras, que crianças foram usadas em experimentos de controle mental. Há ainda quem jure que portais interdimensionais foram abertos. E os mais ousados afirmam que o tempo foi dobrado, manipulado, moldado como massa nas mãos de cientistas treinados por forças acima da autoridade pública. O Projeto Montauk, como ficou conhecido, seria apenas uma conspiração alimentada por teóricos da internet? Ou uma extensão muito real e não oficial do Projeto MK-Ultra, Fênix e outras operações clandestinas da Guerra Fria? Em 1984, um homem chamado Preston Nichols publicou um livro que daria origem à lenda moderna, The Montauk Project, Experiments in Time. Nesse livro, ele alega que trabalhou em instalações subterrâneas abaixo de Camp Hero, onde participaram de pesquisas com o tempo, teletransporte, lavagem cerebral e até comunicação com extraterrestres. Pode parecer loucura. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que todas as boas conspirações começam assim, com algo absurdo demais para ser real, e perturbador demais para ser completamente descartado. Camp Hero foi construído durante a Segunda Guerra Mundial como uma base costeira de defesa, equipada com um radar FPS-35 gigantesco, capaz de detectar aeronaves soviéticas a centenas de quilômetros de distância. Sua função oficial: proteger o litoral dos Estados Unidos de uma possível invasão nazista ou comunista. Mas e se isso tudo fosse apenas uma fachada? Teóricos afirmam que a instalação subterrânea era muito maior do que os mapas militares indicam. Túneis, corredores secretos, níveis desconhecidos abaixo da terra. Relatórios não confirmados indicam movimentações noturnas, caminhões que entravam sem nunca mais sair, e sons inexplicáveis vindos do subsolo, mesmo décadas após o fechamento da base. Segundo Nichols, os envolvidos no projeto não eram apenas cientistas do governo. Incluíam ex-nazistas trazidos após a Segunda Guerra Mundial por meio da famosa Operação Paperclip, o mesmo programa que recrutou Wernher von Braun, o pai do programa espacial americano. Um dos nomes mais citados é Dr. Hermann C. Untermeyer, cuja existência real nunca foi comprovada oficialmente. Mas Nichols afirmava que ele liderava experimentos de manipulação da mente e criava equipamentos que amplificavam a frequência cerebral dos voluntários. Voluntários? Nem tanto. Em relatos perturbadores, Preston Nichols e outros envolvidos como Albiel Stuart Sverdlov alegam que milhares de crianças foram sequestradas, dopadas e usadas como cobaias. Crianças desaparecidas das ruas de Nova York, sem registro, sem rastros. Algumas nunca voltaram. Outras voltaram, mas não eram mais as mesmas. Elas eram chamadas de Montauk Boys. Segundo esses testemunhos, os meninos eram treinados para se tornar agentes psíquicos. Através de estímulos violentos, hipnose e lavagem cerebral, essas crianças desenvolveriam habilidades como visão remota, projeção astral, telecinese e até controle de mentes alheias. E quando algum deles passava dos limites, quando os poderes saíam de controle, eram simplesmente apagados do projeto. Seja através de manipulação de memória, ou de métodos mais definitivos. Mas o que torna o Projeto Montauk mais assustador é seu suposto envolvimento com o tempo.
Preston afirma que em 1983, uma experiência conhecida como The Montauk Chair, uma espécie de cadeira psíquica conectada a um supercomputador Cray-1, permitiu a manipulação de linhas temporais. Um garoto treinado, usando capacetes e sensores, sentava na cadeira e projetava imagens mentais que, misteriosamente, se tornavam realidade física. Eles abriram um buraco no tempo, Preston escreveu. Um portal. Uma fenda. E do outro lado, algo entrou. Algo que ninguém esperava. Uma criatura. Um ser formado pelas piores memórias e traumas dos garotos. Algo que veio e destruiu tudo. O experimento foi abortado. A base foi evacuada. O projeto, enterrado. Agora preste atenção. Stranger Things, a série da Netflix, inicialmente se chamava Montauk. Foi inspirada diretamente nos relatos de Nichols e seus livros. Na série, temos uma base militar secreta. Uma garota com poderes mentais, treinada em laboratório. Um experimento que abre um portal para outra dimensão. Uma criatura monstruosa que escapa de lá. E crianças sendo caçadas por terem visto demais. Ficção? Coincidência? Ou apenas a versão segura de uma verdade que o governo prefere contar como entretenimento? O projeto Montauk foi real? Ou apenas um delírio coletivo alimentado por memórias falsas, trauma e paranoia da Guerra Fria? Este é apenas o começo. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo. O elo com o experimento Filadélfia. As evidências físicas deixadas em Camp Hero. O sumiço de arquivos oficiais. E por que, mesmo décadas depois, o governo ainda evita falar sobre isso? Imagine uma linha do tempo como um fio de cobre esticado no escuro. Frágil. Silencioso. Invisível. Agora imagine esse fio sendo dobrado, rasgado, fundido a outros fios que jamais deveriam ter se cruzado. Isso é o que alguns dizem que aconteceu no Mar da Filadélfia, em 1943, e cujos ecos teriam se arrastado por décadas até Montauk. Se você está aqui, é porque já cruzou o ponto sem volta. Então, respire fundo novamente. E continue conosco, porque o que vem agora desafia até as mais flexíveis fronteiras da realidade. O que exatamente foi o experimento Filadélfia? Oficialmente? Nada. O governo dos Estados Unidos sempre negou qualquer envolvimento com qualquer experimento naval de invisibilidade, distorção de espaço-tempo ou teletransporte. Mas, extraoficialmente, é uma história que se recusa a morrer. Segundo diversas testemunhas, ex-militares, engenheiros e até sobreviventes, em 28 de outubro de 1943, o USS Eldridge, um contratorpedeiro da Marinha, teria sido submetido a um experimento para torná-lo invisível ao radar inimigo. Mas algo deu errado. Muito errado. O barco que sumiu, e voltou demais. Testemunhas afirmam que, por um instante, o navio desapareceu da doca da Filadélfia e reapareceu em Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância, antes de retornar. Só que o problema não foi só o salto. O problema foi o que voltou. Segundo esses relatos, alguns marinheiros apareceram fundidos ao casco metálico da embarcação. Outros enlouqueceram, gritando sobre vozes que nunca se calavam e escuridão que os observava por dentro. Houve também os que nunca mais voltaram. E os que retornaram, mas não permaneceram no mesmo tempo por muito tempo. Eles desapareciam e reapareciam dias depois, confusos, incoerentes, com olhos vazios como se tivessem visto algo que a mente humana não foi feita para contemplar. É aqui que a história de Montauk e Filadélfia começa a se entrelaçar como fios de um mesmo circuito maldito. Al Bielli, engenheiro eletrônico de formação e figura central em diversas entrevistas sobre o projeto Montauk, alegava que esteve a bordo do USS Eldridge durante o experimento. Mas seu nome, oficialmente, não consta em nenhum registro militar. Ele dizia ter pulado do navio no exato momento em que o campo magnético colapsava, e que, ao cair na água, emergiu não em 1943, mas em 1983, em Montauk, Nova York. Sim. 40 anos do futuro. Dentro de uma instalação subterrânea.
Segundo Bieli, ele foi acolhido por cientistas do projeto Montauk, interrogado, avaliado, e logo descobriu que fazia parte de um plano maior. Ele mesmo teria sido reprogramado diversas vezes. Suas memórias, apagadas. Sua identidade, reconstruída. Durante anos, viveu uma vida falsa, até que, em um processo que ele chama de descompressão de memórias, tudo voltou. E o que voltou com ele não era apenas memória. Afirmava-se que os cientistas do projeto Montauk haviam, de fato, reativado os equipamentos do experimento Filadélfia em 1983. E que para estabilizar o campo de dobra temporal gerado pela Montauk Chair, era necessário ancorar a linha do tempo original com a data de 1943. Foi isso que teria causado o salto quântico do USS Eldridge. Ele teria sido tragado pela ruptura em Montauk, e devolvido à sua origem apenas após o colapso do campo. Uma ponte entre dois pontos no tempo. Um túnel que não deveria ter sido cavado. E se tudo isso fosse só fantasia? Uma histeria coletiva entre alguns fanáticos por ficção científica? Então por que engenheiros eletrônicos da época começaram a notar, com o tempo, que certas patentes de alta tecnologia, como sistemas de radar, transmissões de micro-ondas altamente direcionadas e estruturas de campos eletromagnéticos, começaram a surgir no mercado com velocidade surpreendente, vindas de empresas privadas fundadas por ex-militares? E mais, por que tantas dessas empresas tinham ligações financeiras com ex-membros da Bell Labs, RCA, ITT e outras companhias contratadas pelo governo durante a Segunda Guerra Mundial? Coincidência? Ou fragmentos de tecnologia reaproveitada, de algo que nunca deveria ter sido descoberto? Duncan era irmão de Albiele, ou melhor, sua versão paralela, segundo algumas teorias. Ambos teriam sido usados como cobaias em Montauk, com memórias reprogramadas para mantê-los em diferentes linhas do tempo. Duncan, em especial, seria a chave. Disse que foi ele quem, durante um experimento, liberou sua mente de forma tão poderosa que criou um ser psíquico, uma manifestação viva de seus próprios traumas e horrores. Uma criatura conhecida apenas como a Besta de Montauk. E essa entidade escapou do controle. Ela supostamente destruiu parte da base, obrigando os responsáveis a abortar todo o projeto e selar as instalações. Documentos, equipamentos e arquivos, tudo teria sido removido ou enterrado. A entrada para os níveis mais profundos de Camp Hero permanece lacrada até hoje. E se tudo for verdade? Voltemos ao presente. Camp Hero, hoje, é um parque estadual aberto ao público. Mas há áreas claramente restritas. Prédios abandonados que não podem ser explorados. Sensores de movimento. Sinais de satélite privados sobrevoando a área com frequência. Caçadores de mistérios afirmam que a energia no local mexe com bússolas, que os equipamentos de rádio enlouquecem, e que os cães se recusam a andar sobre determinados pontos do solo. Seria apenas paranoia? Ou há algo enterrado, que ainda pulsa lá embaixo? O elo com o experimento Filadélfia permanece como a peça mais inquietante desse quebra-cabeça. Não apenas porque conecta dois projetos distantes por espaço e tempo, mas porque nos força a encarar uma possibilidade aterradora. E se o tempo não for uma linha? E se ele for um labirinto? E se alguém já aprendeu a caminhar por ele? Nos próximos capítulos, vamos descer ainda mais fundo nesse labirinto de mentiras, arquivos apagados e ciência proibida. Quem financiou Montauk, mesmo após o fim do projeto oficial? Quais evidências físicas permanecem nas ruínas de Camp Hero? E qual é o verdadeiro motivo pelo qual ainda hoje, vozes são ouvidas entre os escombros? Continue conosco. Porque os sussurros ainda ecoam. E você acabou de atravessar a primeira dobra do tempo. Você ouve isso? Não são apenas os ventos frios do litoral batendo contra estruturas corroídas pelo tempo. Nem o som das árvores rangendo nas noites em que a lua parece hesitar no céu. São os ecos. Vozes sem origem. Suspiros metálicos. Interferências em rádios desligados. Camp Hero ainda está sussurrando. Se você chegou até aqui, é porque ainda quer saber. Porque algo em você, por curiosidade ou inquietação, quer entender o que foi escondido.
quer saber o que o governo deixou para trás. E o mais importante, o que ele fez questão de não remover. Hoje, Camp Hero é apresentado como uma atração turística. Um parque estadual que convida caminhantes, ciclistas e famílias a explorar suas trilhas costeiras. Mas quem caminha por ali com olhos treinados, percebe que há algo fora do lugar. Você vê torres de vigilância com janelas cimentadas. Galpões que imitam casas comuns, mas cuja arquitetura denuncia outra função. Portas seladas com chapas de aço reforçado. E sinais: entrada proibida, área federal restrita, mesmo em zonas que deveriam estar desativadas. E o mais notável, o gigantesco radar FPS-35, ainda de pé. Um monólito tecnológico erguido como uma cicatriz no céu. Oficialmente desligado. Extraoficialmente, ninguém sabe. Teóricos alegam que ele jamais foi desativado de verdade. Apenas desconectado da rede pública. Ainda hoje, segundo relatos de entusiastas e caçadores de mistérios, é possível detectar sinais fracos de micro-ondas, variações magnéticas e distorções de campo em sua proximidade. Durante a década de 90, vários exploradores urbanos arriscaram entrar ilegalmente nos limites de Camp Hero. Alguns voltaram com relatos, outros, não. O que esses relatos têm em comum? Escadas que levam a portas metálicas cobertas de ferrugem, quase impossíveis de abrir. Galgas de elevadores que descem metros abaixo da superfície e terminam em nada. Corredores cujas paredes internas ainda possuem fiação ativa. E, mais perturbador, sons. Batidas. Gotejamentos. Vozes abafadas. Rádios que captam frases desconexas, mesmo sem bateria. Um dos nomes mais citados quando se fala em Montauk é Peter Moon, coautor dos livros com Preston Nichols. Em uma de suas visitas clandestinas a Camp Hero, ele relatou ter sentido uma presença energética anômala no subsolo. Um tipo de opressão no ar, como se o próprio espaço estivesse distorcido. Segundo ele, havia um ponto específico, próximo a uma suposta entrada oculta, onde bússolas giravam descontroladamente e equipamentos de medição térmica registravam quedas abruptas de temperatura, mesmo durante o verão. Ele também afirmou que os mapas antigos da base indicam mais de 7 andares subterrâneos, mas os documentos públicos mencionam apenas 2. O que há nos níveis restantes? A resposta oficial: nada. A resposta oficiosa: aquilo que nunca deveria ser encontrado. Imagens de satélite revelam áreas estranhas dentro do perímetro de Camp Hero. Seções perfeitamente retangulares de vegetação morta. Padrões geométricos incomuns no solo. Linhas que se estendem por centenas de metros, como circuitos enterrados. Estudos independentes realizados por geólogos amadores detectaram interferência eletromagnética nesses locais. Câmeras desligam sozinhas. Baterias descarregam em minutos. Sensores travam. E sempre há aquela sensação de estar sendo observado. Sabe o que mais acontece com frequência? Relógios param. E quando voltam a funcionar, marcam horários diferentes. Em 2003, um ex-agente de telecomunicações aposentado, Andy Perman, disse em um fórum fechado na Deep Web que trabalhava monitorando frequências militares para interceptações estrangeiras. Durante uma varredura, ele captou uma transmissão codificada com localização que coincidia exatamente com Camp Hero. O que chamou sua atenção foi o prefixo da mensagem, um código antigo, da década de 1980, usado em comunicações de segurança de nível secreto. Ele alega que a transmissão consistia apenas em 3 palavras, repetidas em ciclos. Rotina reativa ativa. Ele denunciou o fato anonimamente, mas desapareceu meses depois. Seu último post online dizia: eles não desligaram nada. Só mudaram a frequência. Diversos pedidos de acesso à informação foram enviados ao governo dos Estados Unidos desde os anos 90. Todos negados. A justificativa: não há registros do que está sendo solicitado. Mesmo assim, algumas cópias de documentos supostamente vazados circularam entre teóricos. Neles, há menções a transporte de cargas não humanas, operações de contenção psíquica,
e um projeto chamado Janus, vinculado à preservação da realidade linear. Nada foi comprovado. Mas uma anotação se destaca em um dos arquivos vazados. Instalações mantidas em estado de prontidão. Reativação sob ordens do nível 7. A resposta oficial continua a mesma: Camp Hero é um parque, e nada mais. Nenhum experimento. Nenhum projeto secreto. Nenhuma criatura psíquica. Nenhuma dobra no tempo. Mas por que então, quando repórteres tentaram entrar com drones na área selada, militares à paisana apareceram menos de 5 minutos depois? Por que há câmeras modernas escondidas em estruturas que deveriam estar abandonadas desde os anos 80? E por que, até hoje, algumas famílias de Montauk relatam sons subterrâneos durante a madrugada, como motores distantes, metais vibrando e gritos abafados? Montauk pode ter sido enterrado. Esquecido nos mapas. Transformado em parque para parecer inofensivo. Mas Camp Hero ainda vive. O que ainda pulsa sob a terra é mais do que concreto e fiação elétrica. É um segredo. Um experimento. Uma entidade. E talvez, uma porta ainda entreaberta para algo que nunca deveria ter sido liberado. Nos próximos capítulos, vamos atravessar essa porta com você. Quem são os sobreviventes que afirmam terem vivido dentro da base? Que tipo de experimentos realmente foram feitos com crianças? E qual a ligação entre Montauk e projetos modernos de controle populacional? Se você chegou até aqui, prepare-se. Porque agora não há mais volta. Você está dentro. E a próxima página já foi escrita. Você ainda está aqui? Ótimo! Porque agora é hora de ouvir quem viu. Quem sentiu. Quem sangrou nos corredores de Camp Hero. Eles não aparecem em documentários. Não concedem entrevistas para grandes redes. Alguns vivem reclusos. Outros, simplesmente sumiram. Mas entre os arquivos não oficiais e os relatos escondidos nos cantos mais escuros da internet, surgem testemunhos que desafiam o silêncio oficial. Eles se chamam sobreviventes. Mas o que exatamente sobrevive, quando a mente foi rasgada? Antes de ouvirmos as vozes que escaparam das profundezas, é importante entender o que elas enfrentaram. Os supostos sobreviventes do Projeto Montauk não falam com clareza. Suas memórias são fragmentadas. Seus relatos, muitas vezes, contraditórios. Mas há um padrão, como ecos distorcidos de uma mesma verdade. Essa inconsistência não é prova de mentira. É sintoma de algo mais profundo, manipulação mental sistemática. Psicólogos que analisaram esses relatos dizem que os padrões são consistentes com memórias reprimidas por trauma, reforçadas por condicionamento hipnótico, uso de drogas psicotrópicas e exposição a estímulos visuais e sonoros extremos. O que isso significa? Que muitos deles foram treinados, não para se lembrarem, mas para esquecer. Sverdlov é uma das vozes mais conhecidas entre os sobreviventes autodeclarados do Projeto Montauk. Ele afirma que, quando criança, foi levado para Camp Hero sob pretexto de um programa de talentos mentais, mas acabou sendo parte de um experimento de manipulação genética e psíquica. Segundo ele, foi submetido a sessões de tortura controlada para fragmentar sua mente. Recebia comandos sonoros subliminares enquanto dormia. Era treinado para abrir portais usando apenas a força do pensamento. E tinha sua consciência constantemente resetada através de indução magnética. Sverdlov afirma que o objetivo do projeto era criar uma geração de soldados mentais, seres humanos capazes de interagir com múltiplas dimensões, invadir mentes e manipular o espaço-tempo como uma ferramenta militar. Ele diz: você perde o que é. Eles destroem a sua alma para construir outra por cima. Mas às vezes, a alma original grita de volta. Centenas de outros relatos começaram a aparecer a partir dos anos 2000, em fóruns obscuros e encontros secretos de vítimas de controle mental. Muitos usavam apenas iniciais. Outros, pseudonimos. Nenhum queria visibilidade, apenas compreensão. Esses Montauk Boys relatam memórias de estarem presos em salas sem janelas, com luz branca constante.
Ordens repetidas por alto-falantes, sempre em voz neutra. Testes envolvendo dor, isolamento sensorial e labirintos de concreto. Recompensas em forma de alucinações programadas, como encontros com pais mortos ou brinquedos inexistentes. Um deles, que se identificou como GT, escreveu em um depoimento anônimo: "Me prometeram que eu era especial. Me disseram que eu ia salvar o mundo. Mas tudo o que fizeram foi roubar minha infância e me dar uma mente que nunca descansa. Sonho com corredores. Com gritos abafados. E com uma cadeira, que ainda está lá." Segundo vários relatos, havia uma peça central no núcleo do projeto, uma cadeira conectada a um supercomputador. Ela era o meio pelo qual as crianças mais sensíveis psicicamente eram testadas e usadas. A cadeira seria uma espécie de amplificador neural. A mente da criança, ligada por sensores, enviava comandos ao computador. Esses comandos, em forma de pensamentos, emoções, imagens, não apenas eram registrados. Eles se tornavam reais. Sverdlovnikov relataram que, durante os testes mais intensos, a própria realidade ao redor da cadeira parecia ondular, como se fosse feita de névoa prestes a se dissolver. Um dia, um garoto, identificado apenas como Duncan, projetou uma criatura. E a criatura apareceu. Mas vamos falar disso no capítulo certo. Uma das camadas mais perturbadoras da suposta operação era o processo conhecido como programação de identidade alternada. Os meninos eram induzidos a criar personalidades falsas que pudessem assumir o controle em situações extremas. Cada identidade tinha habilidades diferentes. Uma sabia matar. Outra sabia fugir. Outra sabia manipular. A real era enterrada cada vez mais fundo. E a cada falha, eles voltavam para o processo. Com choques. Com drogas. Com isolamento total. Isso não é ficção. Técnicas similares foram documentadas em experimentos do projeto MKUltra, que já foi reconhecido oficialmente como parte da história negra da CIA. O que Montauk teria feito foi levar isso ao próximo nível. Hoje, quase nenhum desses sobreviventes está acessível. Muitos vivem em reclusão. Outros foram internados como esquizofrênicos. Alguns, mortos em circunstâncias estranhas. Há casos documentados de suicídios em massa entre pessoas que alegaram ter lembranças de Montauk. Mas alguns sobreviventes ainda tentam falar. Em vídeos sombrios, escondidos na rede profunda, é possível encontrar gravações de indivíduos em estado alterado dizendo frases como: "Ainda ouço os alarmes. Eles vêm quando fecho os olhos. A base ainda me chama. A cadeira nunca me soltou." Alguns pesquisadores independentes que tentaram entrevistar essas testemunhas relatam terem sido seguidos. Outros receberam telefonemas sem som. E-mails sumiram. Vídeos foram removidos de plataformas. E ainda há o caso de Lisa M. Corrigan, uma psicóloga clínica que publicou um artigo sobre pacientes com síndrome pós-Montauk. Ela desapareceu 2 semanas após a publicação. Sua última mensagem dizia: "Eles não querem que curemos essas mentes. Porque as mentes ainda estão conectadas ao que há lá embaixo." Quantos Montauk Boys ainda vivem entre nós? Quantos foram apagados da história? Quantos vivem com memórias falsas, vidas construídas para cobrir cicatrizes psíquicas profundas? E o mais importante: se o projeto acabou mesmo, por que tantos deles ainda têm pesadelos com a cadeira? Nos próximos capítulos, vamos entrar no centro dessa escuridão. O que realmente era Montauk e quem a criou? Como funcionava o controle psíquico? E por que alguns acreditam que a cadeira ainda está ativa? Porque a verdade está sentada ali, esperando, ligada, observando. Silêncio. Você entra numa sala fria, sem janelas. O chão é de metal antigo, coberto por marcas que lembram garras. Há monitores desligados nas paredes, e cabos grossos serpenteiam como veias saindo do chão, convergindo para o centro do cômodo. E ali está ela. A Montauk Chair. A lenda. O núcleo. O coração pulsante de um projeto que jamais deveria ter existido.
Mas não se engane. Essa cadeira não foi feita para conforto. Ela foi feita para controle. Para manipulação. Para abrir portas que não foram feitas para serem abertas. Se você chegou até aqui, prepare-se. Porque agora, vamos nos sentar nela. Segundo relatos de Preston Nichols, a cadeira era um equipamento projetado para amplificar os impulsos mentais de um indivíduo psíquico, transformando pensamentos em ondas eletromagnéticas poderosas o suficiente para alterar a matéria e a própria realidade. Seu funcionamento dependia de 3 componentes principais. O operador psíquico, geralmente uma criança. Um supercomputador Cry-1, ou equivalente militar, acoplado à rede neural. Um conjunto de ressonadores magnéticos dispostos ao redor da cadeira, como antenas cerebrais. O indivíduo, geralmente um dos chamados Montauk Boys, era conectado por eletrodos ao equipamento. O cérebro dele, submetido à indução hipnótica, entrava em estados alterados de consciência, onde pensamentos e emoções eram transmitidos em frequência pura. Agora imagine isso. Uma criança com a mente destruída pelo trauma, conectada a uma máquina capaz de tornar seus pesadelos reais. Era isso que acontecia. Um dos primeiros testes documentados por Nichols envolvia simples comandos mentais. A criança recebia a imagem de uma maçã. Ela deveria pensar nela com toda a intensidade. Textura. Cor, cheiro. Peso. Minutos depois, uma maçã aparecia. Não como mágica, mas como um aglomerado de matéria formada a partir de algum tipo de manipulação de campo quântico, ou, como alguns preferem chamar, projeção dimensional forçada. Os cientistas começaram a escalar os experimentos. Pediram para a criança visualizar portas. Depois, corredores. Depois, criaturas. E então, cruzaram a linha. Você se lembra de Duncan? Segundo os relatos de Nichols e Sverdlov, Duncan era o mais poderoso entre os garotos testados. Ele possuía uma conexão neural anomala, uma capacidade rara de não apenas visualizar, mas moldar o que via. Era como se sua mente já estivesse alinhada com múltiplas dimensões. Em uma das últimas sessões registradas em 1983, Duncan, ao entrar em estado profundo, perdeu o controle. Ele projetou algo que não havia sido pedido. Algo que ele mesmo temia. Um ser. Eles o chamaram de a besta de Montauk. Segundo o testemunho de Nichols, a criatura era feita de energia psíquica densificada, um tipo de matéria instável nascida do medo, dor e fragmentos de memórias reprimidas. Ela surgiu no centro da sala, deformada, gritando com vozes que não eram suas. Aquilo era a somatória do trauma de todos os meninos. Era o que acontece quando você transforma a dor em máquina. O ser destruiu parte da estrutura. Sistemas falharam. Portas trancaram automaticamente. A base inteira foi evacuada. A energia da cadeira foi cortada. O projeto, encerrado. Há desenhos técnicos vazados nos anos 90 que mostram a suposta estrutura da Montauk Chair. Ela não se parece com uma cadeira comum. Seu assento é baixo, com apoios metálicos curvos conectados por hastes eletromagnéticas. Ao redor, 6 torres em espiral funcionavam como ressonadores de campo neural, uma espécie de antena para a alma. Essas torres captavam e devolviam sinais para o cérebro do operador, criando um loop de retroalimentação mental. O cérebro da criança era empurrado cada vez mais fundo, até que começava a se misturar com o espaço ao redor. O tempo, nesse estado, perdia sentido. Foi assim que alguns garotos alegaram ver o futuro. Outros sentiram Deus. E outros enlouqueceram. Alguns pesquisadores teóricos afirmam que parte da tecnologia usada na cadeira não poderia ser explicada apenas com base na ciência humana da época. Componentes que reagiam à frequência cerebral, como se fossem sensíveis à intenção do usuário. Cabos de fibra ótica com estruturas internas jamais replicadas. Supercondutores orgânicos. Esses elementos são citados em paralelo com alegações de que o projeto Montauk teve apoio de inteligências não humanas, entidades extradimensionais interessadas em unir realidades por meio da mente humana.
Esses mesmos grupos teriam auxiliado na criação de máquinas capazes de abrir fendas entre mundos, usando apenas a consciência como chave. Oficialmente, ela nunca existiu. Mas teorias dizem que, após o fim do projeto, a cadeira foi desmontada e dividida em 3 partes. Cada parte teria sido enviada para locais diferentes. Um laboratório em Los Alamos, Novo México. Uma instalação subterrânea próxima ao Wright-Patterson Air Force Base. E, segundo rumores, uma base móvel, constantemente em deslocamento pelo Alasca. Há quem afirme que a cadeira nunca saiu de Camp Hero. Apenas foi soterrada, aguardando reativação. Alguns teóricos afirmam que sim. Na Deep Web, circulam vídeos de baixa qualidade mostrando salas escuras com aparatos semelhantes à descrição da Montauk Chair. Em alguns deles, ouve-se apenas uma frase repetida em voz metálica. A consciência é a chave. A cadeira é a fechadura. Imagine alguém, uma mente instável, traumatizada, mas extremamente sensível, sendo colocada ali agora. Conectada à rede. Alimentada por micro-ondas. Instigada a lembrar. A imaginar. A abrir. O que aconteceria? Você quer mesmo saber? Porque se for verdade, o que for projetado não será controlado. Nos próximos capítulos, vamos explorar as conexões entre Montauk e tecnologias modernas de manipulação de massa. A teoria de que o projeto continuou em formato digital. E a pergunta que todos evitam. Será que nós já estamos dentro da próxima fase? Você sabia que tudo ao seu redor, o que você toca, o que vê, o que sente, pode ser apenas uma versão de algo muito maior? Quando olhamos para as estrelas, não estamos vendo apenas pontos luminosos no céu. Estamos observando fragmentos de uma realidade que pode ser completamente diferente da nossa. Um universo paralelo, com suas próprias regras, suas próprias criaturas, sua própria existência. Mas e se houvesse uma maneira de atravessar entre essas realidades? E se os experimentos em Montauk tivessem conseguido fazer exatamente isso? Nós sempre ouvimos histórias sobre portais, sobre brechas no tecido do espaço-tempo. Mas e se eu te dissesse que essas histórias não são apenas lendas? Que o governo, com o projeto Montauk, realmente abriu essas brechas? Vamos descobrir juntos. A ideia de múltiplos universos não é nova. A teoria do multiverso é uma das mais discutidas em cosmologia e física quântica. A premissa básica é que o nosso universo não é o único. Existem outros universos, com suas próprias leis da física, suas próprias versões de realidades e até suas próprias linhas do tempo. O que torna isso ainda mais interessante é que esses universos podem estar interconectados por algo chamado de portais dimensionais. Em 1984, quando o projeto Montauk estava em seu auge, a física quântica estava começando a entender que o tempo e o espaço podem ser manipulados de maneiras que antes eram impensáveis. Os cientistas envolvidos nos experimentos em Montauk, muitos deles ex-nazistas recrutados através da Operação Paperclip, estavam profundamente imersos nesses estudos. Com a Montauk Chair, uma ferramenta que amplificava as habilidades psíquicas de crianças, esses cientistas acreditavam que poderiam acessar esses universos paralelos e até controlar o fluxo do tempo. A cadeira funcionava como um amplificador da mente humana, permitindo que as crianças, como Duncan Cameron, projetassem suas próprias realidades. Os testes de Duncan Cameron, conforme relatado por Preston Nichols, se intensificaram quando os cientistas começaram a perceber que as projeções mentais de Duncan não eram apenas visões ou ilusões. Ele realmente conseguia alterar o espaço físico. Criaturas surgiam. E em um dos testes mais extremos, algo entrou através do portal criado. Essa criatura era descrita como uma entidade de uma dimensão desconhecida. Não apenas uma monstruosidade física, mas algo ainda mais perturbador, uma presença que parecia manipular a própria realidade ao seu redor. Muitos dos que estavam presentes relataram sentir uma sensação de puro desespero e terror ao verem a criatura. Alguns afirmam que a entidade era alimentada pelos medos e traumas dos próprios garotos que participaram dos experimentos. Quando o portal se abriu completamente, os cientistas perderam o controle.
A criatura se espalhou pelos corredores da base, e o sistema de segurança da instalação falhou. A operação foi imediatamente abortada, e o local foi evacuado. Mas o mais assustador é o que aconteceu depois. O portal que foi aberto não apenas conectava dimensões, mas também parecia criar uma interferência no tecido do tempo. Vários ex-soldados e cientistas envolvidos no projeto Montauk relataram experiências de lapsos temporais e distorções da realidade após o incidente. Alguns sentiam que o tempo não passava como deveria. Outros afirmavam que partes do passado e do futuro se mesclavam em suas mentes. De acordo com testemunhos de ex-participantes, o projeto Montauk não era apenas um experimento de controle mental ou viagem no tempo, mas algo ainda mais complexo, a criação de uma encruzilhada dimensional. A base teria se tornado um ponto de interseção entre múltiplas realidades, uma área onde diferentes linhas do tempo poderiam ser acessadas. Os experimentos não tinham apenas o objetivo de estudar o controle psíquico ou manipulação do tempo, mas sim de forjar uma conexão com entidades interdimensionais, seres de outras realidades, seres que poderiam estar aguardando nossa interação há milênios. Mas por que isso? Por que o governo estava tão interessado em abrir esses portais? Alguns teóricos acreditam que a resposta está na utilização militar dessa tecnologia. Se o governo tivesse a capacidade de manipular dimensões, abrir portais para outros mundos, ou até criar armas psíquicas usando as habilidades das crianças, isso significaria um controle absoluto sobre o poder e a manipulação do tempo. Outros, no entanto, acreditam que o verdadeiro objetivo do projeto era entrar em contato com entidades de outras dimensões, na esperança de obter conhecimento proibido ou tecnologia avançada. O que é mais perturbador? Essas entidades, se forem reais, podem já estar conosco, observando, esperando. E pode ser que o projeto nunca tenha sido encerrado, mas sim, reativado. Após a evacuação e o encerramento do projeto Montauk, muitos documentos e registros desaparecem misteriosamente. Muitos acreditam que os cientistas envolvidos no projeto foram silenciados ou mortos, mas há algo mais sinistro acontecendo. É possível que o governo tenha reunido os conhecimentos adquiridos durante esses experimentos e continuado o trabalho em instalações secretas. Dados de várias fontes indicam que tecnologias e pesquisas de controle mental e manipulação dimensional foram mantidas em segredo por anos, possivelmente em colaboração com outras nações ou até entidades não humanas. Mas como isso afeta você e eu? A verdade é que, mesmo décadas depois, os ecos do projeto Montauk ainda ressoam em nossos dias. A manipulação do tempo, do espaço e da mente já não são mais ficção científica. Hoje, sabemos que o controle mental e a manipulação de massa são uma realidade em muitos níveis. Seja em programas de controle psicológico, seja em experimentos sociais secretos ou, mais alarmante ainda, em tecnologias de vigilância e manipulação digital. O projeto Montauk foi apenas o começo de algo muito maior. A ideia de viajar entre dimensões, de acessar outros mundos ou realidades alternativas, não é mais algo que pertence ao reino das lendas. O multiverso já não é mais uma teoria para os cientistas. E agora, mais do que nunca, há aqueles que acreditam que estamos à beira de um grande avanço, ou talvez um desastre. Nos próximos capítulos, vamos explorar a relação entre o projeto Montauk e o experimento Filadélfia. A conexão com projetos modernos de controle mental e manipulação de massa. Como a tecnologia desenvolvida pode estar sendo usada agora para fins desconhecidos. Você está preparado para isso? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. O que está por vir vai te desafiar a questionar tudo o que você sabia sobre realidade e controle. Às vezes, os maiores mistérios não são os que são revelados, mas os que são escondidos com tanto cuidado que acabam criando um eco ensurdecedor. Quando o projeto Montauk foi oficialmente encerrado, em 1984, o governo dos Estados Unidos não apenas desmantelou a base de Camp Hero e apagou registros cruciais. Ele fez algo muito mais sinistro, desapareceu com os arquivos. Esses documentos, esses testemunhos e os próprios cientistas envolvidos desapareceram de maneira tão meticulosa que parecia mais uma limpeza estratégica do que o fim de um projeto militar. Mas por quê? A resposta não é simples. Logo após a evacuação de Camp Hero,
qualquer tentativa de acessar os arquivos foi bloqueada com uma eficiência assustadora. Relatórios secretos que eram constantemente referenciados por oficiais de inteligência do governo simplesmente sumiram. Documentos que poderiam lançar luz sobre as experiências, inclusive as que envolviam teleportação, contato com entidades interdimensionais e manipulação temporal, desapareceram sem deixar vestígios. Na verdade, o desaparecimento de registros oficiais só aumentou o mistério. Quando jornalistas tentaram investigar o caso, muitos encontraram portas trancadas e resistências que não faziam sentido, especialmente em um momento de abertura dos arquivos públicos. Os envolvidos diretamente no projeto, como Preston Nichols, Albiel e outros, que mais tarde se tornaram figuras centrais para os teóricos da conspiração, tentaram divulgar informações sobre o que aconteceu em Camp Hero. Mas, ao longo dos anos, muitos deles foram interrogados, desacreditados ou até desapareceram misteriosamente. Entre as figuras mais notáveis que saíram da sombra do projeto Montauk está Albiel. Biel foi um dos homens que afirmou ter trabalhado não apenas no projeto Montauk, mas também no famoso experimento Filadélfia, que teria ocorrido em 1943, onde o USS Eldridge foi, alegadamente, teleportado e sofreu distorções temporais. Segundo Biel, ele e seu irmão foram parte de uma experiência de viagem no tempo que, segundo ele, se estendeu até o futuro. Ele afirmou ter viajado para o ano de 2137, onde viu uma sociedade pós-apocalíptica, e que o projeto Montauk era, na verdade, um experimento de viagem no tempo e manipulação da linha temporal. Mas o mais perturbador é que, depois de suas revelações, Biel sofreu com o apagamento sistemático de suas memórias, uma característica que ele dizia ter sido induzida por agentes do governo. Em suas entrevistas, Biel descreveu como ele foi removido de uma sala de experimentos e forçado a esquecer a maior parte dos detalhes sobre os portais temporais. A lavagem cerebral que ele sofreu foi tão intensa que ele teve que reconstituir suas lembranças fragmentadas ao longo de décadas, um processo que ele afirmou ser resultado de programação psicológica imposta pelos cientistas de Montauk. A manipulação da memória não era apenas uma parte dos experimentos. Era a chave para evitar que testemunhas como Biel, e muitos outros, fossem capazes de revelar o que realmente aconteceu. O que é mais desconcertante é que, após o encerramento do projeto Montauk, nenhum arquivo oficial sobre o experimento foi encontrado nos locais onde deveria estar registrado. Os arquivos que foram procurados pelos jornalistas e pesquisadores ao longo dos anos simplesmente não existiam mais. Qualquer evidência que restou foi mantida em profundo sigilo. Vários jornalistas que tentaram expor os fatos enfrentaram ameaças, e em alguns casos, desapareceram sem deixar rastros. Por exemplo, o jornalista John von Neumann, que escreveu extensivamente sobre os eventos de Montauk nos anos 90, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, a causa da morte foi suicídio, mas muitos acreditam que ele foi silenciado para evitar que sua pesquisa sobre os arquivos desaparecidos fosse divulgada. Porém, nem tudo estava perdido. Nos anos 90, surgiram documentos vazados que indicavam que o projeto Montauk não apenas continuou após 1984, mas foi, de fato, desdobrado em outras instalações secretas, mais avançadas, talvez até mais perigosas. Esses documentos indicam que a manipulação de tempo e espaço foi aperfeiçoada, não mais em uma base remota como Camp Hero, mas em laboratórios subterrâneos altamente protegidos e instalações espaciais. Esses arquivos indicam também que novos experimentos com seres humanos eram realizados, provavelmente em conjunto com outros países ou entidades fora do controle da supervisão pública. O governo dos Estados Unidos, conforme muitos especulam, teria se aliado a potências internacionais em uma corrida secreta pelo controle de tecnologias dimensionais. Porém, a parte mais perturbadora da história do desaparecimento dos arquivos é que, até hoje, o governo dos Estados Unidos não se pronunciou oficialmente sobre o projeto Montauk, apesar de inúmeras investigações. Nada além de uma série de desmentidos e acusações de que os envolvidos eram meros teóricos da conspiração. E aqui surge a pergunta que ecoa como um sussurro arrepiante nas sombras. Por que o governo continua tão silencioso sobre o projeto Montauk? Será que realmente não há nada para esconder? Ou talvez o que se esconde nas profundezas da história seja ainda mais sombrio do que podemos imaginar?
Com a tecnologia atual de vigilância, controle mental e manipulação social, seria ingênuo acreditar que o projeto Montauk foi completamente encerrado. O que se sabe, ou ao menos o que suspeitamos, é que o governo dos Estados Unidos, junto com outras nações e possíveis entidades externas, pode estar continuando a pesquisa até hoje. O desaparecimento dos arquivos do projeto Montauk pode não ser um fim, mas o disfarce de um novo começo. Uma fase mais sofisticada, mais clandestina e mais perigosa. Se o controle dimensional já foi testado em Montauk, imagine o que poderia estar sendo feito em locais ainda mais secretos. O acesso a outras realidades, a manipulação do tempo e do espaço, já não são mais ficção científica. O controle mental, a modificação da consciência e a viagem no tempo podem já estar sendo usadas como ferramentas de poder. Nos próximos capítulos, vamos explorar os vestígios deixados para trás. A relação entre Montauk e programas de controle mental modernos. Como as tecnologias desenvolvidas em Montauk podem já estar sendo aplicadas em nossa sociedade. A verdade sobre as entidades interdimensionais e sua ligação com o projeto. O que você pensa? O que realmente aconteceu depois do fim do projeto Montauk? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não há como voltar atrás quando o portal é aberto. O que seria mais perigoso do que um projeto de controle mental, uma máquina que manipula o tempo e o espaço, e portais para outras dimensões? Talvez o mais perigoso seja o que ocorre depois de tudo isso ser abafado. O silêncio de Montauk não foi apenas o fim de um experimento, mas o início de um legado sombrio e secreto que ainda molda o nosso presente de maneiras que mal podemos compreender. Agora, enquanto você lê essas palavras, a pergunta que ecoa não é apenas sobre o que aconteceu nos anos 80. A pergunta é: o que está acontecendo agora? O projeto Montauk, com todas as suas falhas e horrores, não desapareceu por completo. O que muitos acreditam é que os testes nunca cessaram. Em vez disso, eles mudaram de nome, de lugar e, principalmente, de metodologia. O governo dos Estados Unidos e outras potências globais continuam a realizar experimentos com tecnologias de manipulação da mente, controle da percepção e controle temporal, mas agora, longe dos olhos do público. Em 2001, o presidente George W. Bush assinou uma ordem executiva que desclassificou centenas de documentos relacionados a programas de controle mental, incluindo o MK-Ultra e outras pesquisas relacionadas. Mas o que ninguém menciona nesses arquivos são os experimentos interdimensionais ou viagens no tempo, que continuaram a ser experimentados em segredo. Enquanto o público se distraía com outras questões políticas e sociais, o trabalho de Montauk parecia estar em transição para novos territórios. A linha entre realidade e ficção tornou-se cada vez mais tênue, à medida que o avanço das tecnologias de manipulação mental, incluindo o uso de inteligência artificial e nanotecnologia, começaram a entrar no radar. Há aqueles que acreditam que, com o avanço da tecnologia, a manipulação mental foi perfeita. Não mais necessária a presença física de crianças, ou de humanos em grande escala. Agora, as máquinas poderiam fazer o trabalho. Mas o mais perturbador é que essas máquinas ainda têm o potencial de abrir portas, não apenas para outras dimensões, mas para outras realidades, outras versões do que podemos chamar de realidade. Uma das pesquisas mais obscuras que emergiu nas últimas décadas se refere ao uso de inteligência artificial e realidade virtual como meios para explorar dimensões alternativas. Segundo testemunhos de cientistas que tentaram alertar sobre isso, o que as elites mais poderosas estavam desenvolvendo não era apenas uma forma de controle mental, mas uma forma de controle dimensional. O uso da inteligência artificial, de redes neurais e de sistemas quânticos agora poderia criar simulações que não são apenas reproduções da realidade, elas poderiam ser realidades novas. Essas realidades, uma vez acessadas, podem trazer seres, objetos, ou até forças desconhecidas que não pertencem ao nosso universo. Esses portais podem ser ativados de maneira virtual, sem necessidade de usar os antigos métodos psíquicos como em Montauk. Mas a ameaça é a mesma, o risco de trazer algo de volta que nunca deveria ter cruzado essa linha. O sucesso da série Stranger Things não é mera coincidência. O conceito de uma dimensão paralela ou outra dimensão foi inspirado, em grande parte, no projeto Montauk.
A ideia de uma dimensão invertida, de criaturas aterrorizantes e de uma experiência militar que dá errado ressoa diretamente com os testemunhos de sobreviventes do projeto. Na série, vemos um laboratório secreto, crianças com poderes sobrenaturais, uma entidade monstruosa do outro lado de um portal, e a manipulação do tempo e da realidade. É claro que muitos tratam isso como ficção. Mas, para os que conhecem a história de Montauk, não é difícil fazer a conexão. Será que o que vemos em Stranger Things não é apenas um enredo de ficção? Será que é uma forma de, talvez, mostrar ao público uma versão suavizada da verdade? Uma história onde o governo cria uma narrativa de entretenimento para esconder o que realmente está acontecendo em seu porão secreto? O mais perturbador de tudo é que, se o projeto Montauk realmente foi descontinuado, o que está sendo feito atualmente pode ser ainda mais sombrio e mais perigoso. Os portais dimensionais, a viagem no tempo e a manipulação mental não foram simplesmente encerrados em 1984. Em vez disso, o que é mais provável é que o governo tenha avançado com essas tecnologias de uma forma ainda mais secreta. Programas como a ARP, que lida com manipulação de ionosfera, ou o uso de tecnologias quânticas de manipulação de dados, podem ser uma forma de continuar o legado do projeto Montauk, agora em um nível muito mais sofisticado e global. Alguns teóricos acreditam que, com o surgimento de novas tecnologias como redes neurais, nanotecnologia e inteligência artificial, o controle mental de massa se tornou mais possível e mais eficaz. Se antes os cientistas tentavam usar crianças e indivíduos psíquicos, agora são as máquinas que podem simular essas mesmas habilidades. E, o mais inquietante de tudo, quem está controlando essas máquinas? Ou talvez o mistério nunca tenha terminado. O projeto Montauk foi apenas uma fase, uma etapa em um experimento que, até hoje, continua sendo desenvolvido em camadas cada vez mais profundas, mais escondidas. Há uma realidade em que o projeto Montauk é apenas uma fração do que está acontecendo agora, em um local mais sombrio e mais afastado, sob camadas de sigilo mais espessas. O projeto pode ter evoluído, transformando-se em algo tão grandioso e tão assustador que se tornou invisível aos olhos do público. O que vimos até agora é apenas a superfície de um iceberg enorme. O verdadeiro trabalho, as verdadeiras descobertas, ainda estão sendo feitas. E, então, resta uma pergunta. Se o projeto Montauk nunca terminou, e se as tecnologias que ele desenvolveu estão sendo usadas contra nós, como podemos lutar contra isso? Como podemos evitar que aquilo que eles trouxeram de outra realidade não destrua a nossa própria? Enquanto os portais continuam a ser abertos, e as linhas do tempo continuam a se dobrar, você deve se perguntar: quem está realmente no controle? Este foi o último capítulo de nossa jornada pelos mistérios de Montauk. Mas, lembre-se, a história nunca tem realmente um fim. Continue alerta. A verdade nunca fica completamente enterrada.